Fala aí, pessoal, tudo bem? Semana 23. Deixa eu aceitar aqui o Rafael, que está chegando. E nessa semana, conforme o nosso planejamento, a gente está um pouquinho adiantado na parte da genética. Basicamente, uma aula adiantado na biologia A, aqui. Essa aula hoje, do dia 31, era para ser trabalhada ainda na semana que vem, então a gente aproveita, né, sem correria, que a gente está com esse adiantamento, até porque na biologia B a gente está um pouquinho adiantado e na biologia C a gente está uma aula atrasada. Então, se a gente fizer uma média, a gente pode dizer que a gente está dentro do planejamento, tá? O que a gente vai ver hoje aqui? Interações gênicas, pleiotropia e a parte de ligação gênica a gente não vai ver hoje, tá? A gente vai ver ainda em aulas futuras. É que essa aula aqui, ela já contempla também na sequência a parte da ligação gênica que pega a terceira lei da genética, tá? Mas a gente não vai ver a terceira lei hoje, né? A gente vai ver só a parte de interações gênicas e a parte da pleiotropia. Quando a gente fala de interações gênicas, galera, é importante que vocês tenham em mente que ainda é segunda lei, tá? O que a interação gênica é? Nada mais é do que a aplicação da segunda lei. Então, tudo que a gente vai estudar hoje aqui, vamos falar de interação gênica simples, surdez humana é um exemplo de interação gênica simples, né? Vamos falar de epistasia, no caso da pelagem de cães labradores, vamos falar de herança quantitativa, tudo isso respeita a segunda lei da genética. Então, veja, na última aula, né, a gente veio estudando ali a questão da segunda lei, tivemos 2 aulas para estudar a segunda lei, né? E a gente prepara o terreno, então, para falar de interações gênicas. Giovanni, é um conteúdo que cai bastante? Não. Né? Eu diria para vocês assim, pensando em genética mendeliana, a primeira lei e a segunda lei clássica, ela cai mais, né? Tanto a parte de cálculo quanto a parte teórica, né? Cada vez mais a parte teórica vem aparecendo mais. E essa parte de interações gênicas, eu vou explicar para vocês a maneira, digamos assim, a visão geral, mas eu vou atacar em pontos específicos, que são pontos assim, se cair interação gênica, eles vão falar de surdez humana, eles vão falar de epistasia de cães labradores, eles vão falar, né, dessa questão de herança quantitativa. E assim, galera, aproveitem as listas de exercício que eu estou mandando para vocês. Agora, a lista 23, eu já mandei ela diferente. Eu comecei a colocar o gabarito logo depois da questão. Por quê? Porque agora a gente começa hoje, dia 31 de julho, o nosso curso de discursivas, que para vocês que fazem parte aqui do extensivo, desde o início do ano, não tem nenhum custo, não tem nenhuma pegadinha para vocês. É isso, né? A gente antecipar essa discursiva foi uma antecipação que não estava prevista, mas que eu vi a necessidade no meio do caminho e falei, não é justo eu chegar com uma pegadinha para o meu aluno agora e falar, olha, tem que pagar mais tanto. Não tem custo nenhum. Né? E eu faço isso de coração mesmo, porque eu entendo que a gente antecipando a segunda fase, ela vai me trazer mais repertório para a primeira fase, vai me trazer mais conteúdo para a primeira fase, e a gente já vai estar se preparando para a segunda fase, né? Então, tudo isso é algo que às vezes surge, né? Assim, um insight, fala, cara, eu vou antecipar essa segunda fase, né? E assim, se vocês perguntarem, eu consegui muito aluno nessa venda? Não, o meu foco principal nem foi esse, né? Lógico que se eu vou lançar, eu aproveitei para vender. Mas assim, o foco principal nem foi esse, né? Vocês que vão participar das discursivas comigo ao vivo, vocês vão ver hoje, não vai estar lá 300 alunos, né? Então, eu não me matei de ganhar dinheiro agora, o intuito não é esse mesmo, né? O intuito é antecipar pensando, o aluno que está comigo, ele tem que chegar na primeira fase com mais conteúdo e ele tem que chegar na segunda fase escrevendo sobre tudo. A ideia é gabaritar a segunda fase, né? E assim, gente, não é contar vantagem, mas assim, o que me faz permanecer, né, e o que me fez voltar com a Isolada, porque eu fui o segundo professor aqui de Curitiba que começou com a Isolada. O primeiro professor foi o Rodrigo Artuso, de Química, bem antes da pandemia, acho que foi 2018, ele fez a primeira Isolada aqui em Curitiba. E ele começou no início do ano, na metade do ano eu comecei com ele, né, biologia comigo, química com ele. Então eu posso dizer que eu fui a segunda Isolada de Curitiba, né?
presencial fui a primeira, né? Depois eu trouxe o Rodrigo Artuso junto comigo no presencial também. E aí veio a pandemia, né? Isso deu uma quebrada, eu continuei com a discursiva ali, com a parte das isoladas online, né? E depois eu acabei parando com a isolada. Mas o que me fez, o que me motivou a continuar, voltar com a isolada, foi o fato de alguns alunos me procurarem e eu ter tido resultados de aprovação, né? Então, o primeiro ano que eu, vou resolver, 2 alunos me procuraram, os 2 foram aprovados, né? Tanto o Ian quanto o Leonardo, né? Depois, no ano seguinte, veio a Nina, namorada do Leonardo, que foi aprovada também. Falei, cara, eu vou voltar, né? A gente está tendo resultado, e se tem resultado, vale a pena investir nesse projeto novamente, né? Então, a gente não está aqui brincando com o sonho de vocês, a gente está investindo mesmo tudo que a gente pode, né? Então, aproveite as listas de exercício. Ontem eu estava dando uma olhada, falei, cara, já tem 23 listas de exercícios, né? E assim, são exercícios que eu escolho com muito cuidado. Às vezes até vocês vão olhar e falar, o Giovanni não falou isso daqui na aula. Mas como eu mando o exercício com gabarito, eu penso exatamente isso. Eu penso, não, ele vai ver um algo a mais. E se ele tiver dificuldade, ele me pergunta, né? Então, às vezes eu coloco algum exercício mais desafiador para vocês, mas é um exercício que vai agregar mais conteúdo, mais repertório. Então, assim, as listas, a partir de agora, elas continuam com o gabarito comentado, mas o gabarito vai logo depois do exercício. Para que, na pior das hipóteses, você falar, Giovanni, estou sem tempo, pelo menos leia essa lista de exercícios, né? Porque, às vezes, o exercício traz uma informação atual, né? Às vezes, o exercício vai trazer ali uma resolução importante. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui na nossa Biologia A, falando de interações gênicas. Quando a gente fala de uma interação gênica, observe aqui que eu tenho 3 genes. Um gene A, um gene B e um gene C. E veja que esses genes, eles, a partir de cada gene, você produz o quê? Uma proteína, que nesse caso é a enzima A enzima B e a enzima C. Tá? Giovanni, o que acontece se o indivíduo não tiver o gene C? Se tiver um defeito no gene C? Cara, ele tem a dopa, mas ele não tem melanina. O que acontece se o indivíduo tiver um defeito no gene B? Isso, consequentemente, vai ter um defeito na enzima, né? Se tiver um defeito no gene B, ele vai ter a tirosina, mas não vai ter a dopa e nem a melanina, porque a cascata para aqui, né? O que acontece se o indivíduo tiver um defeito no gene A? Cara, ele vai acumular fenilalanina. E se ele acumula fenilalanina, ele não tem tirosina, não tem dopa, não tem melanina. Isso daqui, gente, é uma das doenças, né, que são detectadas no teste do pezinho, né? O indivíduo que tem problema nessa cascata enzimática, que começa a acumular fenilalanina, a fenilalanina é um aminoácido importante, mas quando ele acumula, né, ele pode levar a problemas mentais graves, pode deixar a pessoa retardada, né? Por isso que você já detecta a fenilcetonúria ali, né, no teste do pezinho, porque se a criança tiver esse problema nessa cascata enzimática, você já vai tirar da dieta dessa criança a fenilalanina. Então, se vê lá, Coca-Cola contém fenilalanina. A criança que tem a fenilcetonúria não pode consumir Coca-Cola, não pode consumir refrigerante de cola. Por quê? Porque tem fenilalanina. E se a criança não consegue metabolizar a fenilalanina, ela acumula essa fenilalanina no sangue, e isso gera o quê? Problemas mentais, né? A criança a longo prazo desenvolve problemas muito graves de processamento, né, cerebral, deixando a criança literalmente, né, a longo prazo com problemas graves. O que eu quero dizer para vocês é, a partir de cada gene, então o gene A pode ser o Azão, pode ser o Azinho, pode ser o Bzão, pode ser o Bzinho, pode ser o Czão, pode ser o Czinho. Para que o indivíduo consiga produzir melanina, você precisa de 3 genes. Então, esses 3 genes, eles interagem entre si. Precisa ter uma interação positiva dos 3 para chegar na melanina. Isso é interação gênica, galera. Quando 2 ou mais genes interagem para você chegar num resultado, isso é interação gênica. Não precisa ser 3, pode ser 2 ou mais, né? 2 ou mais genes interagindo. A gente já vai trazer exemplo prático aqui para vocês, tá? Então,
Se eu tiver que ir numa segunda fase, né, escrever o que é uma interação gênica, o nome já diz, a interação entre genes, quando dois ou mais genes interagem para determinar uma característica, para determinar um fenótipo, tá? Muito bem. Então, seguimos aqui. Aqui eu tenho dois genes, ó. Eu tenho o gene A e o seu alelo, né, o azão, e o seu alelo azinho. Por exemplo, vamos supor que esse par aqui seja o par número 1 que eu recebi da minha mãe, número 1 que eu recebi do meu pai, né? Tem um gene A. Um gene B, num outro cromossomo, vamos supor que esse cromossomo aqui é o cromossomo 2, que eu recebi do meu pai, 2 que eu recebi da minha mãe. Esses dois genes, A e B, eles determinam uma única característica. Eu posso chamar de característica ou fenótipo. Então, se somam para determinar uma única característica, né? Um exemplo prático agora. Se cair interação gênica na prova, é possível que caia surdez humana. Eu vou preparar uma lista de exercício para vocês depois dessa aula aqui, né, para a semana 20. Agora é a semana 23, né? A lista 23, a lista que eu mandei para vocês foi a lista 22. Vou preparar a lista 23 para vocês com outros exemplos de interações gênicas. Por exemplo, tem a crista de galinha, né? Tem a questão da coloração de periquitos, que a gente pode trazer como exemplo de interações gênicas. Eu não vou citar aqui porque não dá tempo da gente citar todos os exemplos. Mas a partir desses exemplos que eu vou citar aqui para vocês, vocês conseguem fazer os exercícios lá que eu vou colocar, né, como algo a mais para vocês lá, né? Porque senão se fala, puxa, eu estudei a surdez humana, mas não estudei a crista de galinha, né? Tanto a surdez humana quanto a crista de galinha são exemplos de interações gênicas simples. Mas por que eu aposto na surdez humana? Cara, o que você acha que é mais viável, tem maior chance de cair no vestibular? Algo relacionado ao ser humano ou algo relacionado ao né? A questão do tipo de crista de galinha, que pode ser uma crista pequena, uma crista grande, né? O topete, digamos assim, da galinha. Então a gente aposta que a surdez humana, até pela nossa experiência, é um assunto que geralmente cai muito mais, né? Mas lá na lista de exercício eu coloco crista de galinha, para que você entenda que tem outros exemplos de interação gênica simples. Por que a surdez humana, gente, ela é um exemplo de interação gênica simples? Porque eu tenho genes que se complementam. Dentro da sua orelha, né, hoje não se fala mais ouvido, né? Tudo orelha externa, orelha média, orelha interna. Lá na nossa orelha interna, nós temos uma estrutura que parece um caracol, né? Que é a cóclea. E dentro desse caracol da cóclea existem cílios, células ciliadas. Esses cílios, eles, conforme vocês estão me ouvindo, esse som, né, que vibra ali na cóclea, ele faz com que os cílios se movimente. E eles transmitem essa vibração para o nervo auditivo. O nervo auditivo capta essa vibração e manda para o nosso cérebro, que converte isso em audição. E vocês estão me ouvindo, né? Então, veja, adianta ter a cóclea normal se o nervo auditivo não funciona? Não. Adianta você ligar o interruptor se a lâmpada está queimada? Não. Né? Adianta você ter a lâmpada funcionando se o interruptor está com defeito? Não. Então, veja, para você acender uma lâmpada, você precisa do interruptor e da lâmpada funcionando, né? A mesma coisa acontece aqui, gente. A cóclea, ela se complementa com o nervo auditivo. Então, existe o quê? Existe o gene que determina a cóclea normal, ou com defeito, e o gene que determina nervo auditivo normal ou com defeito. Então, a gente coloca assim, ó. Eu vou usar letras que o vestibular usa, tá? Então, você já está treinando comigo aqui com as letras que o vestibular vai trazer. Se cair surdez humana, eles vão usar a letra D, tá? Desinho, desinho, cóclea com defeito. Esse indivíduo é surdo. Desão, desão ou desão, desinho, esse indivíduo tem cóclea normal. Por que eu já afirmo que desinho, desinho, esse indivíduo é surdo? Porque, gente, não adianta ter um nervo auditivo normal. Se a cóclea já está com defeito, não chega a nada, né? Então, por isso que é uma interação gênica. Precisa dos dois funcionando. Existe um outro gene, o gene E, ezinho, ezinho, nervo auditivo com defeito. Esse indivíduo também é surdo.
mesmo que ele tenha cóclea normal, né? É o exemplo da cóclea funcionando, mas o nervo auditivo não recebe nada, por quê? Porque ele está com defeito, né? Então, para o indivíduo ouvir, para ter uma audição normal, ele precisa ter pelo menos um desão e pelo menos um esão. Porque se ele tiver desinho, desinho, surdo. Ezinho, ezinho, surdo, né? Como que fica uma tabela, gente? Tabela igual à segunda lei, gente. Dominante, 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 recessivo, recessivo, dominante, recessivo, recessivo. Então, você tem 9 possibilidades em 16 do indivíduo ter o quê? Audição normal. Que se tem o desão, cóclea normal. Se tem o esão, nervo auditivo normal. Você tem 3 possibilidades em 16 dele ter deficiência auditiva. Por quê? Porque o nervo auditivo, ezinho, ezinho, faz com que ele seja surdo. Desinho, desinho, cóclea com defeito. Esse indivíduo tem deficiência auditiva. A gente, hoje em dia, né, usa termos mais, digamos assim, mais corretos, né? Falar surdo não é um termo assim tão correto mais, né? A gente fala deficiência auditiva, então até numa discursiva a gente cuida, né, com algumas coisas. A não ser que a questão traga, né? Fale de surdo, surda, um casal em que o homem é surdo e a mulher é surda. Aí tudo bem, né? Mas numa discursiva, gente, se ele traz uma questão de deficiência auditiva, é importante que a gente use termos que são mais, digamos assim, mais técnicos, né? Que surdo hoje não soa tão bem, né? A gente usar a palavra surdo. A gente usa um termo mais técnico, um termo menos agressivo, digamos assim, né? O cara tem deficiência auditiva, né? Veja que você fala, caramba, Giovanni, mas tem uma grande possibilidade do indivíduo ser surdo, né? Tem, né? Então aqui dá uma proporção, se você fizer, de 9 para 7. Da onde que saiu esse 7? 3, mais 3, mais 1, né? Então dá 7 em 16. 9 possibilidades em 16 de ter audição normal e 7 possibilidades em 16 de ser surdo, tá? Legal. Isso aqui respeita a segunda lei, tanto que está aqui, né? 9 para 3 para 3 para 1. Só que a proporção, ela dá uma proporção de 9 para 7 quando a gente faz o cruzamento de um duplo heterozigoto. Então, quando você cruza lá um desão, desinho, esão, esinho, cruzando com desão, desinho, esão, esinho, a gente tem o famoso duplo heterozigoto. A gente chega nesse resultado aqui, tá? De 9 para 3 para 3 para 1. Só que daí, quantos são normais? 9. Quantos são com deficiência auditiva? 9 para 7. Essa é a proporção. Digo isso, gente, porque se aparecer uma proporção no exercício 9 para 7, você já sintoniza. Opa, surdez humana, né? O exercício que cai no vestibular é esse daqui, ó. É possível um casal surdo ter todos os filhos normais? Giovanni, você acabou de falar que deficiência auditiva é o termo mais politicamente correto, né? Verdade. Só que essa aqui foi uma questão de prova mesmo, desse jeito. É possível um casal surdo ter todos os filhos normais? É possível. Desde que? Vamos lá. Ó. Sim, a resposta é sim, né? Imagine um pai e uma mãe, ambos são surdos. Só que o pai tem o nervo auditivo com defeito e a mãe tem a cóclea com defeito. E eles são homozigotos. Então imagine um espermatozoide, né? Esse desenho que está aparecendo na tela é um desenho de espermatozoide que seja desão, ezinho. Imagine um óvulo, desinho, esão. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, vai me dar um indivíduo com desão, desinho, esão, ezinho. Gente, é possível um casal surdo ter todos os filhos normais, desde que ele tenha cóclea com, né, com situação normal, mas seja desão, desão. A mãe tenha nervo auditivo com situação normal, mas seja esão, esão. Então o pai é surdo, mas ele é surdo para nervo auditivo. A mãe é surda, mas ela é surda para cóclea. E quando eles produzem gametas, olha só, gente, garante que o filho, todos os filhos vão ter pelo menos um desão
e todos os filhos vão ter pelo menos um exão. Então, um casal de surdos tem todos os seus filhos normais. Geralmente, quando aparece um heredograma, eles exageram na quantidade de filhos, né? Para mostrar, olha, teve 9 filhos e todos com condição normal. Você já sabe o genótipo dos pais, porque para eles terem todos os filhos normais, o genótipo dos pais tem que ser desse jeito aqui. O que pode inverter, né? É o pai ter o exão e a mãe ter o desão, mas tem que ser desse padrão aqui, tá? Falamos de interação gênica simples. Exemplo de interação gênica simples. Surdez humana. Outro exemplo que eu vou colocar para vocês daí nos exercícios é o exemplo das cristas de galinha, tá? Aí tem a crista de galinha, é o topete da galinha, né? Tem a crista rosa, tem, né, aí a crista ervilha, a crista noz e a crista simples, né? Então a gente tem aí vários tipos de crista de galinha. Herança quantitativa. Herança quantitativa, galera, também chamada de polimeria, né? Professor, o que é polimeria? Herança quantitativa, né? O que a gente tem ali? A gente tem uma herança onde eu não vou falar de gene dominante ou gene recessivo. Eu vou usar o termo genes aditivos. Vamos falar então de alguns exemplos de herança quantitativa. Peso das sementes. Galera, se você pegar um saco de feijão e tiver a paciência de pesar todas as sementes, né, uma por uma, você vai ver que elas não têm exatamente o mesmo peso, mas que elas têm uma variação de peso. Se você olhar para a estatura humana, tem pessoas que são mais baixas, tem pessoas que têm uma estatura média e tem pessoas que são muito mais altas. Então, se pode ver pessoas que têm 1,55 m, 1,56 m, 1,60 m, 1,68 m, 1,72 m, 1,75 m, 1,80 m, 1,90 m, 2,04 m. Cara, como que a genética explica isso? Herança quantitativa, né? A cor da pele humana. A cor da pele humana também. Você não tem o indivíduo branco e o preto. Você tem vários fenótipos intermediários, né? A inteligência humana é a mesma coisa. Só que quando a gente fala de inteligência humana, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existem vários tipos de inteligência. Por exemplo, eu me considero com uma deficiência de inteligência muito grande quando eu penso em música. Eu adoro música, mas eu tenho muita dificuldade em cantar, em aprender a tocar um instrumento. Então eu vejo que a minha parte, né, de dom musical, cara, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em aprender uma nova língua estrangeira. Eu estudo, né? Consigo, por exemplo, inglês, eu consigo ler inglês, mas falar parece que tem uma trava, sei lá, genética, eu sei, não sei, né? Então, assim, tem vários tipos de inteligência. Você pega um indivíduo que tem muita dificuldade, que antigamente na genética ele chamava de retardado, hoje a gente já não usa muito mais esse termo, né? Se usa o indivíduo que tem dificuldade cognitiva, né? Então tem lá um indivíduo que tem dificuldade cognitiva e o indivíduo que tem superdotação, altas habilidades, né? Por exemplo, eu acabei de compartilhar com vocês que eu sinto que eu tenho uma deficiência cognitiva muito grande para música e para a língua estrangeira. Mas eu tenho altas habilidades e superdotação para outros raciocínios, né? Para a parte de ciências naturais, eu tenho e criatividade, né? Superdotação e altas habilidades, com diagnóstico de psicólogo, né? E com laudo de psiquiatra. Então, veja, por isso que a gente fala, tem que tomar cuidado, esse indivíduo é burro. Burro para quê? Né? Qual é a dificuldade cognitiva? A gente não tem dificuldade cognitiva para tudo, e a gente também não tem superdotação para tudo, né? Então, isso entra na herança quantitativa. E uma coisa que vai chamar a atenção de vocês no exercício, geralmente exercício que fale de polimeria ou herança quantitativa, geralmente ele traz um gráfico na questão. E esse gráfico, ele vem lá da física. É um gráfico que representa a curva de Gauss. E a curva de Gauss, ela tem um padrão. Ela tem a forma de um sino. Então, se o exercício falar curva de Gauss, curva em forma de sino, ele está falando do quê?
herança quantitativa. Se for uma prova de biologia, né, logicamente, se falar de curva de Gauss, curva em forma de sino, na genética, a gente tem herança quantitativa, tá? A gente pode falar de curva de Gauss lá na ecologia também, né? Quando a gente fala de nicho ecológico ali, né? Competição por nicho ecológico, a gente mexe com a curva de Gauss também, em alguns pontos, né? Mas, de maneira geral, apareceu a curva de Gauss, viu que é uma questão de genética, meu, é herança quantitativa com certeza, né? Às vezes cai só o gráfico numa questão e ele quer saber que herança genética é essa. Você vai marcar herança quantitativa, polimeria, tá? Por que que entra o gráfico, gente? Aqui ele está mostrando a questão da cor da pele, ó. O indivíduo que tem uma pigmentação total tem pele negra. O indivíduo que tem alta pigmentação, né? O indivíduo que tem uma média pigmentação, indivíduo que tem uma baixa pigmentação, e no outro extremo, o indivíduo que tem pele branca. Eu vejo que pele branca e pele negra estão nos extremos, e os fenótipos intermediários estão no meio, né? Estão ali em outros pontos intermediários. E aí, quando a gente vai para uma tabela, a gente monta a tabela desse jeitão aqui, ó. É lógico que isso aqui é um resumo, porque quando a gente fala de cor de pele, é muito mais complexo do que isso aqui, tá? Mas a gente simplifica em alguns padrões, por exemplo. Vamos supor que tenha só 5 fenótipos: branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e o negro. Numa universidade, vocês vão estudar isso aqui muito mais a fundo. Vocês vão ver que tem outros tipos de fenótipos, né? Mas a gente padroniza para o vestibular e para o ensino médio em 5 fenótipos, tá? O que acontece? O indivíduo que é branco, ele tem 0 alelo aditivo. Então é um indivíduo totalmente recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. O indivíduo mulato claro, ele produz, né, um pouco mais de melanina. Cuidado, só um detalhe, que esse indivíduo branco não é o albino. O indivíduo que é branco, ele produz melanina na pele, mas ele produz pouco. O indivíduo que é mulato claro produz um pouco mais de melanina. E aí ele tem um alelo aditivo, que a gente representa pelo gene que até agora a gente estava acostumado a chamar de gene dominante, mas vamos chamar de letra maiúscula, né? Então ele pode ser o azão, né? Ou pode ser o bezão. Precisa ter um alelo aditivo. O indivíduo que tem 2 alelos aditivos produz mais melanina. Então ele pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Precisa ter 2 alelos aditivos, né? Que pode ser 2A, um A e um B, ou 2B. O indivíduo que é mulato escuro, ele vai produzir mais melanina ainda, né? Ele tem 3 alelos aditivos, que pode ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azinho, azinho, azão, azinho, bezão, bezão. E o indivíduo negro é um indivíduo que tem todos os alelos aditivos, ou seja, ele produz mais melanina, né? É um indivíduo azão, azão, bezão, bezão. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui tem uma curva de Gauss, ó. Só que ela está deitada, né? Você tem lá, ó, o negro numa extremidade, o branco na outra extremidade. Temos uma curva de Gauss aqui deitada. E os fenótipos intermediários aqui, ó, né? Fenótipos intermediários aqui. Temos a curva de Gauss aqui, né? Quando a gente fala de herança quantitativa, existem algumas fórmulas. E essas fórmulas, elas são importantes que vocês saibam, decorem. Eu não gosto muito de decorar, então vamos ver se a gente consegue entender essa equação. Dá uma olhada aqui. A primeira fórmula é: como que eu descubro o número de genes envolvidos? Alguém poderia perguntar, Giovanni, por que que é o A e o B? Por que que não é A, B e C? Por que que não é A, B, C e D? Ou por que que não é só o A? Né? Por que que são 2 genes? De onde que você tirou que são 2 genes? De onde que eu tirei? Vamos lá. O número de genes é calculado pelo número de classes fenotípicas menos 1. Quantas classes fenotípicas nós temos aqui? Nós temos 5, gente. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Então é 5 menos 1. 5 menos 1 me dá 4. Então são 4 genes envolvidos. A, B, B. Né? 4 genes envolvidos.
Se fossem 7 fenótipos, eu teria 6 genes. Então, eu teria A, B e C, né? Então, essa é a primeira fórmula que vocês têm que decorar ou têm que saber, né? A Maria Beatriz chegou na hora boa aí, ó. Já chegou na hora de decorar a fórmula, né? Giovanni, mas e se o exercício me der o número de genes? Cara, se ele te der o número de genes, aí é só você isolar, né? Para você achar o número de classes fenotípicas. Como que eu calculo o número de classes fenotípicas? O número de classes fenotípicas é o número de genes mais um, né? Então a gente pode trabalhar nessa equação isolando o número de classes fenotípicas. Quando eu falo número de genes, eu estou falando de alelos, né? Então aqui, vamos supor que eu tenha que isolar, eu posso escrever então aqui, o número de classes fenotípicas, vou colocar só F, tá? É igual o número de genes mais um. Então, se o exercício me der o número de genes, eu acho o número de classes fenotípicas. Se ele me der o número de classes fenotípicas, eu acho o número de genes envolvidos. Mas os exercícios eles vão brincar com a matemática para cima da gente. E aí, é importante você saber calcular quanto vale cada alelo aditivo. Para você calcular quanto vale cada alelo aditivo, você pega o fenótipo máximo, subtrai do fenótipo mínimo e divide pelo número máximo de alelos aditivos. Então, você consegue descobrir quanto vale cada alelo aditivo aqui, tá? Para eu calcular, né? E saber quanto vale cada alelo aditivo, é isso que a gente faz. Fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo, dividido pelo número máximo de alelos aditivos. Beleza, né? Vamos fazer uma prática em cima disso, né? Então, tá aqui. PUC Rio Grande do Sul, 2018. Me deu, gente, né? Um gráfico da curva de Gauss. É uma questão de genética. Então, é um exercício de herança quantitativa. Então, a gente já sabe, item 1, ó, o gráfico exemplifica um caso de herança quantitativa? Sim, verdadeiro. Para responder à questão, analise o gráfico que representa diferentes classes fenotípicas de uma característica genética em população com equilíbrio de Hardenberg. E as afirmativas. Por mais que ele tenha falado de Hardenberg, a gente não tem estudado Hardenberg, esse exercício esquece Hardenberg, que ele não vai, né? É só para dizer que essa população está em equilíbrio. É só isso, tá? O que eu tenho aqui, gente? Número de indivíduos, número de classes fenotípicas. Quantas classes fenotípicas nós temos? É cada coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantos genes estão envolvidos? A gente já calcula lá, ó. Número de classes, número de genes, né? É igual o número de classes fenotípicas menos 1. Número de genes, né? Vai ser 7 menos 1. Quantos genes estão envolvidos? 6 genes alelos, né? Então, você já marca que o item 1 é verdadeiro, porque é uma herança quantitativa. O item 2 é verdadeiro, porque ele fala as 7 classes fenotípicas podem resultar da interação de 6 alelos. Beleza. Item 3, por que é falso o item 3? A distribuição normal apresenta indivíduos heterozigotos em suas extremidades? Gente, vamos voltar lá para a tabela da cor da pele. Na herança quantitativa, ele apresenta indivíduos heterozigotos nas extremidades? Não. Nas extremidades do gráfico, né? Aqui está a curva de Gauss, ó. Na extremidade do gráfico, você sempre vai ter indivíduos o quê? Homozigoto, tá? Então, por isso que o item 3 é falso. É aqui que está a pegadinha. Não é indivíduo heterozigoto. São indivíduos homozigotos, né? Vou fazer mais um para a gente finalizar essa parte da herança quantitativa. Daí a gente vai para a biologia B. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 centímetros, esse é o fenótipo mínimo, a 300 centímetros, que é o fenótipo máximo. Então, ela tem altura mínima, altura máxima. Eu leio isso como fenótipo mínimo, fenótipo máximo. Cruzando-se linhagens homozigóticas,
que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura máxima de 300 centímetros, obteve-se uma geração F1 que foi autofecundada e originou 7 fenótipos. Eu já sei quantas classes fenotípicas tem, né? Já consigo saber quantos genes estão envolvidos. São 6 genes. Quantos genes efetivos estão atuando na herança? Então, você vai lá, ó, fenótipo mínimo, fenótipo máximo, destacamos no texto, e temos 7 classes fenotípicas. Então, aqui você vai fazer o quê? O número de genes, né, é igual ao número de classes fenotípicas menos 1, aquela fórmula que a gente tem que decorar. Número de genes, 7 menos 1, 6 genes envolvidos. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Aplica a segunda fórmula. Fenótipo máximo, que é 300, menos o fenótipo mínimo, que é 150, divididos por 6. Então, lá, 300 menos 50, fenótipo máximo, menos fenótipo mínimo, dividido pelo número máximo de alelos aditivos. Se ele tem 6 genes, o máximo que ele pode ter são 6 genes. Então, cada gene aditivo adiciona 25 centímetros. Tá? E aí, você tem o quê? Obteve uma geração que foi autofecundada. Então, gente, essa geração, qual é a altura dela? Né? Quantos centímetros cada alelo adiciona? Se você tem esse indivíduo, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, Cezão, Cezinho, quantos alelos aditivos tem aqui? Tem 2, tem o Azão e tem o Cezão. Qual é o fenótipo mínimo dele? 150. 150 é o mínimo. Mas ele tem 2 alelos aditivos, então ele é 175 mais 25, 200 centímetros. Tá? Então, cruzando essas linhagens, a gente vai obter uma planta de 200 centímetros. Tá? Então, olha só que interessante, né? Uma questão que envolve aqui um raciocínio matemático. Tá? Essa parte de epistasia, eu vou deixar para semana que vem. Acho que já está de bom tamanho. Isso entra ainda, a epistasia ainda entra na parte de interação gênica. Tá? Mas eu vou deixar para próxima aula, na semana que vem, senão fica muita coisa. Hoje vamos focar, então, na parte de genes complementares, ou seja, interação gênica simples e herança quantitativa. Daí eu preparo a lista de exercício para vocês nesses 2 conteúdos. Agora, 7h19, vou fazer um intervalinho com vocês de 6 minutos. 7h25 a gente volta daí com a Biologia B. Pode ser? Eu vou ficar por aqui, tá? Só vou desligar a câmera, mas eu fico por aqui. Se você tiver dúvida, você me procura, tá? Manda ali no chat ou liga a câmera e me chama.